Olá, pessoal, aqui é a professora Liege. Daremos início hoje à nossa primeira aula assíncrona da disciplina Qualidade de Vida e Trabalho. E temos como objetivo da aula de hoje revisar todos os conceitos que foram discutidos durante as aulas presenciais, né? São os conceitos de saúde, lazer, qualidade de vida e qualidade de vida no trabalho. Bem, e aí nós vamos começar com algumas provocações iniciais que foram amplamente discutidas em sala, mas que vale a pena revisá-los mais uma vez, que seria os conceitos de saúde, né? Então aí, como a primeira questão, o que é saúde? O contrário de saúde é a doença. Conceito de lazer, o que é lazer? De que forma o lazer pode influenciar nossa qualidade de vida? O que é qualidade de vida, quais são os fatores que influenciam a qualidade de vida, e sobre qualidade de vida no trabalho, né, uma questão para ser pensada. Você trabalha com disposição, alegria, sentindo que é útil e que seu trabalho é valorizado pela chefia? Então, essas questões nós buscaremos respondê-las durante toda a aula de hoje. E aí iniciaremos com a primeira questão. O que vocês entendem por saúde? Já que geralmente a saúde é vista como a ausência de doenças, ou melhor, as pessoas associam a saúde à ausência de qualquer enfermidade, qualquer doença, conforme dito, né? Então, o conceito de saúde, é bom pensar que ele reflete, na verdade, não apenas não a ausência de doenças, mas reflete uma conjuntura social, econômica, política e cultural. Ou seja, a saúde não representa a mesma coisa para todas as pessoas, né? Ela dependerá de fatores individuais, dependerá de concepções científicas, religiosas e filosóficas. Dependerá da época, do lugar e também da classe social das pessoas. E o mesmo, aliás, pode ser dito em relação a doenças. Aquilo que era considerado doença no passado não é o mesmo agora, né? O conceito de saúde, ele varia bastante. E para isso eu trouxe dois exemplos, né? A drapetomania, que era doença, considerada uma doença mental, que era o desejo de fuga dos escravos, né? Então, isso era visto como uma doença mental, e o tratamento proposto para essa doença, entre aspas, era o açoite. Então, hoje nós percebemos que, na verdade, obviamente isso não era uma doença, mas era o desejo de fuga, o desejo de liberdade daqueles escravos. A hanseníase, né, bem mais conhecida, como lepra, e que tem uma conotação, sobretudo bíblica, uma conotação mágico-religioso, a gente percebe que essa doença estava relacionada a uma desobediência, né? Uma doença resultante, então, do pecado e da maldição. Então, tem aí uma conotação pecaminosa, que era uma doença, sim, mas, sobretudo, um pecado, em que o doente ele era isolado até a sua cura. Hoje nós sabemos, na verdade, que a hanseníase é uma infecção bacteriana e que pode ser tratada com antibióticos. Então, perceba aí, a partir desses dois exemplos, né, vocês podem perceber que o conceito de saúde, o conceito de doença, ele vai variando em tempos. Então, até 1948, não existia um conceito universal sobre a saúde, até que surge, né, esse conceito proposto pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, que define a saúde não apenas como ausência de doença, mas como a situação de perfeito bem-estar físico, mental e social. Então, a gente percebe aí a ideia de uma saúde ótima, possivelmente inatingível e utópica, né? Quando, na verdade, a gente pode perceber que a saúde não é um estado estável, isto é, ela não pode ser atingida e permanecer, já que a mudança e não a estabilidade é predominantemente na vida humana. Então, assumindo o conceito da OMS, a gente pode perceber que nem o ser humano ou população será totalmente saudável ou totalmente doente, né? Ao longo de sua existência, essa questão de ser saudável ou ser doente, ela vai variando e vai assumindo diversas condições e conotações de acordo com as potencialidades, as condições de vida e as interações que fazemos com ela. E aí tem um conceito de Narras, de 2006, também bem atual e muito utilizado, que é
o conhecimento, o conceito de saúde enquanto uma condição humana, né? E que ele fala que a saúde, então, tem várias dimensões, as dimensões físicas, sociais e patológicas, caracterizada, então, por um contínuo, polo positivo e polo negativos. Esses polos positivos e negativos, né? O polo positivo, por exemplo, seria caracterizado com a capacidade de ter uma vida dinâmica e produtiva, confirmada geralmente pela percepção de bem-estar geral, enquanto o polo negativo estaria associado a risco de doenças e mortalidade prematura. E aí eu trouxe alguns exemplos para ficar mais claro, né? Alguns exemplos de comportamento do polo negativo seria, por exemplo, o excesso de gordura corporal. Exemplo de um polo positivo, a prática regular de atividades físicas, alimentação saudável, repouso adequado. Então, vejam aí que a saúde ela vai transitar por esse polo negativo, e o polo positivo, e ela não é algo estável, mas sofre variação na nossa vida, por ser, então, essa variação uma condição humana. E aí chegamos no conceito de lazer, né? O que é lazer e como o lazer pode influenciar a qualidade de vida. Então, o lazer, ele é definido como um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre vontade, ou seja, para repousar, seja para divertir-se, entreter-se, ou ainda para desenvolver as suas informações ou formações desinteressadas, sua participação social voluntária ou a sua livre capacidade criadora depois de se livrar ou desembaraçar das obrigações profissionais, familiares e sociais. Então, é importante frisar que para ser lazer é necessário não estar livre, é necessário não só estar livre das obrigações de trabalho cotidiano, né, mas de outras obrigações como familiares, sociais e religiosas. Ou seja, o lazer não é algo que você faz por obrigação, com data, hora marcada, né? Ou com contexto de obrigatoriedade, mas é dentro do seu livre momento, dentro das possibilidades que você encontra aí para não ter obrigação nenhuma de fazer qualquer atividade. E são funções básicas do lazer: o descanso, o divertimento, o desenvolvimento pessoal. Então, dito isto, é importante saber que as áreas de interesse pelo lazer temos várias, né? E aí eu trouxe algumas para vocês compreenderem melhor. A área artística, né, que está voltada à experiência estética diferenciada, enquanto elemento, né, que você impulsiona a uma busca estética. E aí tem alguns exemplos: as artes plásticas, o cinema, o teatro, música, as danças, né? Isso tudo nos promove uma apreciação estética. Outra área seria a área manual. Exemplos da culinária, marcenaria, jardinagem, artesanato, né? E essa área manual está voltada ao prazer que é ocasionado pela manipulação de objetos e produtos. A área física, o corpórea, né? O prazer ocasionado pela movimentação corporal, pelos movimentos. E aí nós percebemos os esportes, as caminhadas, as danças, as diversas modalidades de ginástica, né? As modalidades também esportivas, lutas, dentre outras coisas. Então, percebam que aí está mais voltado às práticas corporais. A área intelectual, né? O prazer fundamentalmente aí relacionado à reflexão e raciocínio. A exemplo dos jogos intelectuais, cursos livres de informação geral, palestras, leituras. A área social, buscada pela promoção de encontros entre os indivíduos. A exemplo das festas, espetáculos, atividades turísticas. E a área virtual, né? O conteúdo virtual, ele representa aí uma nova roupagem para os conteúdos culturais, em que a pessoa pode, então, usufruir de novas dinâmicas de acesso cultural. Então,
A gente pode ter como exemplo, sobretudo, salas de bate-papo, jogos virtuais, trocas de correspondência, né? São formas de atividade de lazer que se utiliza da tecnologia. Então, é importante saber que o lazer é, sobretudo, né, visto como um recurso para melhorar a nossa qualidade de vida. E se ele melhora a nossa qualidade de vida, então, o que seria a qualidade de vida e quais fatores influenciam a qualidade de vida? Bom, a qualidade de vida diz respeito a como as pessoas vivem, sentem e compreendem seu cotidiano, né? Um conjunto de parâmetros, a gente pode dizer, são parâmetros individuais, socioculturais e ambientais que caracterizam as condições que vive o ser humano. Então, ele envolve, portanto, saúde, educação, transporte, moradia, compreendendo, né, aí situações extremamente variadas que vai da escolaridade, por exemplo, até a posse de eletrodomésticos, né? Então a gente pode perceber que ela é diferente de pessoa para pessoa e ela tende a mudar ao longo da vida. Então a qualidade de vida, ela está atrelada a diversos segmentos sociais. Como eu falei, né, são muitos fatores que influenciam, mas ela está atrelada a segmentos sociais. E estes são influenciados, influem nas crenças, valores, hábitos e atitudes do ser humano. Então, podemos perceber que com um exemplo desse segmento social, né, seria a mídia. A mídia ela vai impor alguns tipos de comportamento e padrões de beleza, por exemplo, que muitas vezes aqueles que estão conectados com algum tipo, que estão conectados em outro padrão, né, ou que fogem do padrão imposto como do padrão de beleza imposto como correto a ser seguido, como belo, né? Essas pessoas sentem uma pressão para se adequar, né? Então, essas imposições midiáticas e sociais, muitas vezes, na verdade, estão conectadas com algum tipo de interesse mercadológico, influenciam diretamente a qualidade de vida das pessoas que se sentem pressionadas a se adequar dentro do padrão vigente. Então, a qualidade de vida, a partir disso, nós podemos dizer que ela transcende, né? Ela está vinculada além do universo de cada um de nós. Ela é coletiva, né? Então, por que ela é coletiva? Porque ela representa diversos universos, desde os pequenos, como a família, por exemplo, ou um universo médio, como a cidade em que a gente vive, Natal, São Paulo, Potengi, as regiões que vocês moram, né? Os municípios que vocês moram, até abrange um universo maior, que seria o nosso país, né, o Brasil. Então, percebam, então, que ela não é algo somente individual, mas ela transcende esse universo particular. Então, as dimensões da qualidade de vida são as dimensões físicas, a dimensão social, a dimensão emocional e espiritual. Então, gostei muito dessa imagem para que vocês possam perceber, né? Ela é bem intuitiva, bem clara, e dá para perceber quais são os fatores, né? Como esses fatores influenciam a vida do ser humano, esses valores, como eu falei, físico, social, emocional e espiritual, né? Então, a qualidade de vida, a gente pode perceber que ela depende de fatores intrínsecos e fatores extrínsecos, né? Que é exatamente como a gente pode ver essa mensagem aqui, essa imagem aqui, que não está desassociada desses fatores, né? Mas é uma associação permanente sobre esse sujeito. Dito isso, é bom pensar sobre o trabalho, né? Até porque a nossa disciplina é qualidade de vida e trabalho. E o trabalho ele não está a parte da nossa vida, mas ele faz parte da nossa vida, assim como a saúde, o lazer, a doença, a qualidade de vida, né? Então, pensando sobre o trabalho, a gente deveria questionar. Onde eu trabalho com disposição, alegria, me sinto útil, e o meu trabalho é valorizado pela chefia, né? Essa questão é pertinente para pensar sobre a qualidade de vida no trabalho. Porque o trabalho, no decorrer da história, ele foi ocupando a maior parte do tempo do ser humano. O que de início, na verdade, era para suprir as necessidades básicas de subsistência, passa principalmente, né, e sobretudo após a Revolução Industrial,
a ser um ponto central na vida do ser humano, né? Então, a gente passa, na verdade, muito tempo no nosso dia a dia trabalhando 8, 10 horas, às vezes até mais. E aí tem a questão das multitarefas. Hoje, dificilmente a gente encontra um profissional que faça apenas uma atividade, né? Mas nós todos, em todas as profissões, estamos imbuídos aí das multitarefas. E isso gera um estresse no sujeito, né? E a gente vai estudar um pouquinho mais para frente sobre essas doenças, não é o objetivo da aula de hoje, mas só para iniciarmos aí, para a gente perceber como o trabalho, ele pode... Desculpa, pessoal. Como o trabalho, ele pode acabar desembocando em algumas patologias, né? Em algumas doenças. Ele pode contribuir para a aquisição de alguns danos. E esses danos são alguns, são vários, né? Tem os danos psicológicos, está voltado aos sentimentos negativos em relação a si mesmo e à vida geral. Os danos sociais, né, voltado ao isolamento e dificuldade nas relações familiares e sociais. E os danos físicos, que são dores no corpo e distúrbios biológicos. Conforme dito, nós iremos detalhar melhor esses danos nas nossas próximas aulas, tá certo? Mas aí eu trago alguns efeitos sobre a saúde, né? De como o trabalho ele pode contribuir para esses efeitos sobre a saúde, trazendo doenças cardiovasculares, distúrbios no sono, diabetes, afecções dermatológicas, né? Algumas fobias, síndrome do pânico, alcoolismo, neuroses traumáticas, enfim. Alguns exemplos que a gente pode ver e que mais para frente nós vamos estudar mais detalhadamente. E aí, atualmente, né, está em ascensão os programas de QVT, os programas de qualidade de vida no trabalho estão em ascensão para contribuir exatamente para que o sujeito tenha qualidade de vida no seu trabalho. Então, qualidade de vida no trabalho, a gente pode perceber que é a compreensão abrangente e comprometida com as condições de vida do trabalho, que inclui aspectos de bem-estar, garantia da saúde e segurança física, mental e social e capacitação para realizar tarefas com segurança e bom uso da energia pessoal. E aí, dentro desses modelos de programa de qualidade de vida, nós temos um modelo antropocêntrico da gestão do trabalho, né? Que se fundamenta em conhecimentos interdisciplinares e vai adaptar aos objetivos do sujeito, do grupo, né, dos trabalhadores, tanto quanto às exigências das tarefas desses trabalhadores. Então, a gente percebe aí uma relação desse modelo antropocêntrico em pensar as empresas e pensar também os trabalhadores, né? Então, o que é que ele busca? Ele preconiza valorizar os trabalhadores, promover o reconhecimento individual e coletivo, estimular a criatividade e autonomia, possibilitar desenvolvimento pessoal e coletivo, a participação efetiva, né, principalmente nas decisões aí que afetem o bem-estar individual e coletivo, e a cultura do bem-estar. Então, percebam que há toda uma valorização dos trabalhadores para que eles sejam, então, protagonistas. Eles precisam ser protagonistas dos resultados daquela empresa. E aí eu trouxe um exemplo do nosso IFRN, um programa, né, de qualidade de vida no trabalho, que muitos de vocês já viram, né? Vocês estão no dia a dia da escola. Então, política de promoção à saúde e qualidade de vida do trabalho do IFRN, que é dividido em 3 eixos. O eixo da saúde integral, o eixo estilo de vida e o de política organizacional, né? Então, o eixo da saúde integral estaria voltada para a saúde do homem, da mulher, saúde mental, saúde bucal, saúde ocupacional, entre outros, certo? E aí, como exemplo, vocês já viram também no dia a dia, dentro desse eixo nós temos, por exemplo, vou citar 2 atividades, né? A ginástica laboral e palestras que são feitas com todos os servidores. Dentro do eixo de estilo de vida, né, a gente pode perceber as atividades físicas, né, as modalidades esportivas e corporais, alimentação saudável, comportamento preventivo, entre outros. Então, como exemplo, a gente pode ter
as modalidades esportivas, como eu falei, a academia de musculação, que vocês também já viram, né? Então, essas atividades são voltadas ao eixo estilo de vida. E dentro da política organizacional, está voltada para a valorização do servidor, melhoria das condições de organização de trabalho, crescimento e reconhecimento profissional, educação e preparação para a aposentadoria. E, obviamente, aí tem outros tantos descrições, né? Mas dentro dessa política Desculpa, pessoal. Mas dentro dessa política organizacional, nós poderíamos ter como exemplo os eventos comemorativos e os encontros musicais que são feitos também em prol da qualidade de vida dos servidores, certo? Então, é um programa muito bacana, né, que vocês geralmente têm visto, acompanham e que muito tem servido à promoção da qualidade de vida, da saúde dos servidores. Bom, e aí a pergunta, né, para a gente finalizar, como a saúde e o lazer influenciam a qualidade de vida e o trabalho? Então, a gente sabe que o lazer promove a saúde e o bem-estar geral, oferecendo uma variedade de oportunidades que possibilitam aos indivíduos e grupos escolherem as atividades e experiências que se adequem às suas próprias necessidades, interesses e preferências, né? Então, como eu falei, o trabalho, ele não está à parte da nossa vida, né? Nós, enquanto seres humanos, nós somos envolvidos, imbuídos o tempo todo, né, por fatores pessoais, sociais, culturais, ambientais, né? São fatores intrínsecos e extrínsecos que fazem parte do ser humano e que vão influenciar diretamente a saúde, a qualidade de vida, a nossa saúde e a nossa qualidade de vida, né? Então, é importante perceber que, enquanto seres humanos, nós somos corpos, eu sou o meu corpo, né? E aí, para finalizar a aula de hoje, eu gostaria de trazer uma leitura do filósofo Merleau-Ponty, em seus estudos sobre o corpo, que ele vai dizer o seguinte: o meu corpo e o corpo do outro não é uma coisa qualquer, é corpo humano. Nossa primeira comunicação com os outros e com o mundo, quando nascemos, é pelo corpo. Gestos que se revelam que estamos com dor, fome, frio. Antes de sermos um ser que conhece, que tem conhecimento, né? Somos um ser que vive e que sente. Então, percebam, pessoal, que é preciso cuidarmos de nós, é preciso cuidarmos do nosso corpo, né? Desse eu corpo. Então, que a gente possa sair da aula de hoje revisitando esses conceitos, mas, acima de tudo, pensando sobre nós mesmos, sobre as nossas condutas voltadas para o saúde, lazer, qualidade de vida e que está imbuída aí o trabalho, né, como nível de satisfação que eu tenho com a minha própria carreira, para esse eu corpo, esse corpo que eu sou. Então, até a próxima, pessoal. Obrigado.